Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e também do mundo. Uma ótima manhã para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e também bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 10 de novembro de 2017. Não é isso aí, Ricardinho? Olha só, mecanismos de controle e fiscalização dos agentes públicos vêm crescendo nos últimos tempos. É preciso acompanhar o que os nossos governantes fazem com os recursos oriundos dos nossos suados impostos, cada dia maiores, tão mal utilizados. É preciso aumentar a presença do cidadão na gestão municipal. Para isso, é preciso que nós, cidadãos, participemos de tudo que acontece em nossas cidades, acompanhando cada etapa na aplicação do nosso dinheiro. O Conexão Ambiental de hoje mostra um desses mecanismos em ação. É o projeto Rede de Monitoramento Cidadão e você pode e deve participar. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Uma ótima manhã para você sintonizado aqui na RBC FM 90,1 para toda a grande Goiânia e também pela Rádio Brasil Central pelas ondas médias, curtas e tropicais. No programa de hoje, nós vamos conversar, nós vamos apresentar, mostrar a você, nosso ouvinte, a nossa ouvinte, este importante e interessante projeto, este mecanismo de acompanhamento, fiscalização das ações, projetos governamentais das cidades. Lembrando a você, se você quer participar, o nosso Facebook, Programa Conexão Ambiental, lembrando também o nosso e-mail, conexãoambiental@hotmail.com, o nosso WhatsApp 629 9977 0482. Conosco aqui na bancada da Rádio Brasil Central, o professor Pedro Pietrafreza. Pietrafreza, é isso? Pietrafreza. Pietrafreza. É italiano, professor? Italiano, de Nápoles. Já sabia. De Nápoles. Ele é vice-presidente técnico da Rede de Monitoramento Cidadão aqui de Goiânia. Doutor em Ciências Sociais, mestre e graduado na mesma área, atualmente é professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, professor do curso de Relações Internacionais e do mestrado de Desenvolvimento e Planejamento Territorial. Bom dia, professor Pedro, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes. Beleza. Também aqui conosco, Fernando Penedo, coordenador nacional do projeto das Redes de Monitoramento Cidadão no Brasil. Possui MBA em Gestão de Negócios Sustentáveis, foi consultor da Prefeitura de São Paulo, Unesco e do Ministério do Meio Ambiente. Coordenou nacionalmente o programa SESI Cozinha Brasil, do qual nós já falamos aqui no Conexão Ambiental, e que atendeu mais de 1 milhão de pessoas e desenvolveu metodologias e ferramentas de responsabilidade corporativa para empresas industriais de todo o país. Bom dia, Fernando, seja bem-vindo. Bom dia, Emerson. Obrigado aí pelo convite e um abraço aí, bom dia a todos os seus ouvintes. Muito bem, pois é. Atenção, meu ouvinte, minha ouvinte, para este programa de hoje, por quê? Porque nós diariamente, e principalmente nos últimos anos, né, parece que o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira despertou um pouco mais para as questões sociais e políticas da cidade, né? E nada mais oportuno do que nós participarmos ativamente, presencialmente, desses mecanismos de ação, né, de fiscalização, de acompanhamento
que os municípios possuem. Nós temos isso tanto no plano privado, mas lembrando também que no plano da gestão pública nós também temos estes mecanismos. Mas hoje aqui nós vamos conversar sobre a rede de monitoramento cidadão. Começo aqui com o Fernando, né, perguntando, Fernando, Goiânia e mais 4 capitais possuem suas redes de monitoramento cidadão. O que é este projeto? Verdade, são 5 capitais brasileiras e mais uma no interior do país, 3 Lagoas no interior do Mato Grosso do Sul. É um projeto que nasceu a partir do programa Cidades Emergentes e Sustentáveis do Banco Interamericano de Desenvolvimento e no Brasil conta com a parceria do Fundo Socioambiental da Caixa. O grande desafio é acompanhar a evolução ou não das cidades, Emerson, em direção ao desenvolvimento sustentável. E a gente faz esse acompanhamento de forma bastante técnica, imparcial, acompanhando aí indicadores objetivos, então aqueles que a gente coleta diretamente com o poder público em todas as áreas da vida urbana, e também indicadores subjetivos, que é aquele que a gente coleta diretamente com a população, a partir da sua opinião, também em todos os temas da vida urbana, né? E a gente dá publicidade a todos esses dados, apresenta essas informações para toda a sociedade, desde os gestores públicos municipais até o cidadão que reside e trabalha na cidade e leva uma vida em que a política não está fazendo parte do dia a dia dele, mas que de alguma forma ou de outra está impactando profundamente a qualidade de vida dele. Esse é o grande desafio que a gente tem. Fernando, nós temos em nível municipal, estadual e federal mecanismos, instituições que acompanham, fiscalizam, faz este controle. Por que um projeto desta envergadura, a rede de monitoramento cidadão, é importante neste contexto? É importante porque ela é mais um ator que se soma nesse processo de construir a cidade do futuro, a cidade que todos nós queremos. Há grandes instituições que acompanham a execução da política pública, Ministério Público, Tribunais de Contas, controladorias gerais, e a sociedade civil precisa construir seu espaço nesse processo, e a rede é mais um espaço da sociedade civil. É onde a gente reúne o setor privado, a academia, a própria imprensa, o próprio cidadão, todos juntos trabalhando no propósito de fazer a cidade um lugar melhor. Professor Pedro, aqui em Goiânia, quais as instituições que congregam hoje a rede de monitoramento cidadão de Goiânia? Bom, nós temos o setor produtivo, as universidades, nós temos também organizações da sociedade civil, né? Então, entre elas, nós temos a Pontifícia Universidade Católica, na qual eu represento, também temos a Unialfa, né? E a Universidade Federal de Goiás. Temos também a OAB, temos o SESI, temos a CIEG estava conosco também, a FIEG também, a Federação da Indústria aqui do Estado, Sebrae, temos o Observatório Social. Observatório Social. Sim, então o CREA, é verdade, o CREA. Então temos uma gama bastante considerável de organizações que contribuem para esse processo não só da coleta, mas também da análise dessas informações que o poder público ele disponibiliza para a sociedade, e uma pesquisa de percepção que a sociedade tem de diferentes temas que nós temos aqui na cidade, desde mobilidade urbana até questões relacionadas a clima, a meio ambiente. Então a gente pode comparar como estão os indicadores e também como a população percebe não só as ações do poder público, mas também como ela percebe a cidade. E, professor, eu vejo aí, o senhor citou várias instituições e cada uma delas possui corpo técnico capacitado, gabaritado para fazer um tipo de trabalho que a gente vai aprofundar aqui durante o programa, o dia a dia, né, do que é esse trabalho. Mas assim, e o cidadão, vamos dizer, o cidadão comum, né? Isso não é uma forma pejorativa de falar, mas o cidadão no dia a dia, de que forma que ele, interessado, pode participar? Ótimo. Bom, agora a gente vai ter uma
uma divulgação, vai ter um encontro, né, um evento de divulgação desses dados, e nesse evento de divulgação, ele é uma das formas, o cidadão está convidado a participar, né, do evento, que vai acontecer no dia 7 de dezembro, na Câmara de Vereadores, às 14h, né, então é um primeiro momento em que a população está convidada para participar, não só da demonstração dos indicadores e da percepção, da pesquisa de opinião, mas também ir ali para poder debater a cidade, né? O que é a cidade, os problemas, os desafios e também as potencialidades da cidade de Goiânia. Então a gente tem esse momento um pouco mais técnico em que a gente coleta as informações, a gente busca interpretar a percepção da população enquanto a cidade na qual ela vive, mas também temos esse espaço de debate, não só de apresentação, né, dos dados, que é importante que a população esteja muito bem fundamentada para que ela possa reivindicar os seus direitos, uma cidade melhor na qual ela possa viver, mas também que ela possa debater, discutir a cidade. Estamos também agora terminando, né, um portal, então vai ter uma plataforma digital, né, na qual a população ela vai ter direito, né, de ter acesso a esses dados gratuitamente, né, e também vai ter a possibilidade de deixar lá os seus comentários, fazer um processo interativo. Então, quando essa plataforma digital estiver pronta, esse vai ser um outro mecanismo, além do contato direto com a rede, no qual ela pode ter os dados ali na frente do computador, na casa dela, na escola, lá na universidade, trabalho, aonde ela estiver, e também ela pode interagir com outras pessoas que estão tendo acesso à plataforma e também com a rede de monitoramento. No caso da PUC Goiás, que o senhor representa, né, como integrante da rede de monitoramento, existe assim, na prática, alguns cursos da universidade que atuam de forma direta dentro desse projeto ou não? Então, a gente tem o curso de Relações Internacionais, que atua diretamente, também o mestrado, né, de Desenvolvimento e Planejamento Territorial, que também atua diretamente, inclusive na coordenação da pesquisa de opinião pública, né, então nós tivemos uma coordenadora de uma equipe, né, que coletou os dados, né, então a gente, e também temos um projeto de pesquisa, né, que vai estudar cidades emergentes estamos elaborando juntamente com a Unialfa. Então, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, ela tem principalmente essas duas instâncias que está trabalhando conjuntamente com a rede de monitoramento. Agora a gente introduziu um projeto de extensão, um projeto de extensão que vai fazer também um processo de treinamento para ser um multiplicador na sociedade dessas informações, para que a gente possa capacitar a sociedade a ler aqueles dados, a falar, bom, isso aqui é de competência município, isso aqui é competência Estado, isso aqui é competência União, como que você pode interpretar os dados a partir da sua leitura, né? Cada um é uma pessoa autônoma que tem toda a capacidade de interpretar as informações e multiplicar a existência dessas informações para que outras pessoas dentro da sua autonomia ela possa participar do processo da gestão municipal, né? Então isso que é bastante importante, que as pessoas vivem numa cidade, e a cidade ali, o seu meio ambiente tanto social, ambiental, de trabalho, é importante que essas pessoas tenham a capacitação, né, para que elas possam atuar para melhorar a cidade. Então o trabalho do projeto de extensão é principalmente esse, né? Então a PUC, a Unialfa, a Federal também, elas estão ali para melhorar a capacidade da população, né? A função de projetos de extensão, para que a população possa melhorar a gestão pública municipal. E acaba sendo também uma forma, o professor Pedro, da população aprender, se educar dentro dessa prática de conhecer melhor como se dá a gestão pública do município, no caso aqui de Goiânia, né?
Isso, é muito importante que ela tenha esse tipo de conhecimento, para ela ser um cidadão ativo, né? Então, ela ter um contato, né? Ela ter um treinamento, uma capacitação com pessoas que já têm toda uma formação nessa área, isso vai melhorar, pode melhorar a vida dela, isso pode melhorar a forma como ela toma as suas decisões da forma mais autônoma possível, para que ela verifique quais são os problemas no âmbito municipal e como o poder público municipal ele pode ofertar ou melhorar os serviços que essa população ela vive ali no seu dia a dia, né? Então é extremamente importante esse projeto para que a população ela seja uma população, que eu vou dizer, um cidadão ativo, né? Que ele tem seus direitos e deveres, e um dos deveres também é a participação política. O Fernando, a nossa prática cidadã, né, do brasileiro, né, não é exatamente de acompanhar, fiscalizar o ente público municipal, né, no caso aqui a prefeitura. Uma rede de monitoramento como este projeto, né, como foi implantado, também possui mecanismos assim de mobilizar, de convencer, de atrair o cidadão para esta prática cidadã, né, de cidadania, de forma mais presente, de forma mais atuante também? Com certeza, Emerson. Esse é um grande desafio que a gente tem, né? Dado o contexto que a gente tem vivido no Brasil hoje, mais do que nunca exigido do cidadão que ele participe da vida política do seu país, do seu estado, da sua cidade. E as organizações que de alguma forma criam esse canal entre o poder público e a vida em sociedade, a vida na cidade, são ferramentas importantes para o cidadão participar de como anda a política na sua cidade, né? E a rede é uma organização nesse sentido. Claro que o cidadão tem um monte de compromissos na sua vida, tem todo o contexto social também que afasta o cidadão da participação na vida pública. Ele tem uma rotina corrida, ele tem filho na escola, ele tem um tempo de transporte público muito elevado para chegar no seu trabalho. A vida tira o tempo do cidadão participar da vida pública, né, como ela está colocada hoje. E a rede de monitoramento... Só interromper. Isso às vezes é intencional, essa... É um reflexo dos tempos atuais, né? Porque a mobilidade tira muito tempo do cidadão. Para ele chegar da sua casa ao trabalho, tira muito tempo. Aí ele fica o dia inteiro no trabalho. Ele tem pouco tempo de acesso à vida pública, né? Aquilo que ele pode compartilhar no coletivo, viver o coletivo, acompanhar o poder público no que ele faz na sua cidade. E uma organização como a Rede, por exemplo, e tantas outras que tem hoje no país, estão aproveitando o que há de melhor da tecnologia para fazer o cidadão ficar perto da vida pública. Justamente isso que eu ia comentar, né? O professor Pedro estava falando aqui que a plataforma também tem essa facilidade de criar mecanismos para que o cidadão possa, mesmo à distância, acompanhar, né, o desenvolvimento desse trabalho da rede, né? Exatamente. Olha só, vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente continua aqui com o nosso bate-papo sobre rede de monitoramento cidadão. Conexão Ambiental. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Aqui na sua Rádio Brasil Central, em cadeia com a RBC FM 90,1 para toda a grande Goiânia. Hoje aqui no Conexão Ambiental você está conhecendo o trabalho, as ações da Rede de Monitoramento Cidadão, espaço que você, meu ouvinte, minha ouvinte, né, deve conhecer, deve participar, principalmente a gente que tem um pouco mais de preocupação ou muita preocupação com as questões do município, né, que tem a ver com o transporte público que passa na sua rua, no seu bairro, ou não passa, ou deixa de passar, a água que falta, né, principalmente esse período crítico que a gente vive aí desse problema, né, de abastecimento, principalmente aqui em Goiânia, que é a nossa preocupação, né, e também de toda a região metropolitana. Afinal de contas, o rio passa, né, pelos municípios, né, não é a divisão entre política dos municípios que vai deixar de fazer com que a água, né, não corra ou seja diferente. O problema que tem no município tem também no outro. Conosco aqui neste bate-papo, professor Pedro Pietrafreza.
vice-presidente técnico da Rede de Monitoramento Cidadão, é professor da PUC Goiás. Também aqui conosco Fernando Penedo, coordenador nacional do projeto das redes de monitoramento cidadão. Quero também aqui deixar um abraço aqui para a Poliana Andrade Miguel, que está aqui presente acompanhando os nossos convidados. Poliana, um abraço para você, seja bem-vindo, né? Obrigado aí pelo apoio, né? Na mobilização aí dos nossos convidados para participar aqui do programa de hoje. Estávamos falando aqui, Fernando, a rede, né, da forma como ela criou, lembrando aqui que ela já está implantada nessas cidades que você falou, são 5 capitais. Exatamente, 5 capitais no Brasil, mas uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul. Por que essa cidade do Mato Grosso do Sul? Existe alguma razão de nesse momento de implantação do projeto piloto ter uma cidade do interior? Essas 6 cidades brasileiras são as que possuem um plano de ação de governo para o seu desenvolvimento sustentável. Ah, sim. E dentro da metodologia, uma das etapas da implantação desses planos de ação é a construção de uma rede de monitoramento. Então, essas 6 cidades estão inseridas nesse contexto maior de um programa, né? Fernando, e a rede, em algum momento, ela tem ou terá um diálogo direto com a prefeitura? E como isso se dá ou se dará? A gente tenta construir esse diálogo desde o primeiro passo de implantação da ideia na cidade. E aí todo o processo de formalização também, né? No evento de fundação, a prefeitura, o secretariado, os vereadores são convidados a estar presente. No processo de coleta dos indicadores técnicos, a prefeitura também é a principal fonte de informação. A ideia da rede de monitoramento, uma premissa, um valor que ela defende, é sempre dar transparência a um dado que é público da forma mais técnica e que esse dado seja de muita confiança. Então a coleta dessa informação, a fonte tem que ser diretamente a prefeitura, o dado que ela reconhece daquela política pública. E aí a gente estabelece dentro de cada uma dessas cidades um ponto focal dentro do poder público que possa fornecer esses dados. Esses diálogos funcionam bem em algumas cidades e não tão bem em outras cidades. Porque o exercício de transparência é um exercício que o Brasil está começando também a fazer, Exatamente, né? Não é, a transparência ela não é algo natural que você chega lá, pergunta e você tem a resposta imediata. Ela tem que ser criada, essa cultura. Tanto Fernando, que nós jornalistas, né, temos um problema seríssimo na hora de pedir informações, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, embora isso esteja previsto legalmente, né, esse mecanismo de acesso à informação. Mas criou-se esse mecanismo quase que impositivo para que o ente público, né, a prefeitura, o governo estadual e também federal, seja obrigado a dar esses dados, porque afinal de contas, esta informação é pública. Exatamente, a lei de acesso à informação, né, a lei da transparência. E essa é uma cultura que a gente tem que construir, né? O poder público está a serviço da cidade, está a serviço do cidadão, e não o contrário, né? Não pode ser uma relação de favor. Né? Dar informações, prestar contas é uma atividade natural de qualquer gestor público, né? Não é uma realeza, né, que está lá mandando e quem está do lado de fora obedece, né? Embora alguns gestores públicos ainda tenham, né, dentro de si esse hábito, né, principalmente no Poder Judiciário. Nós temos uma dificuldade muito séria de obter alguns dados, algumas informações do Poder Judiciário. E é um pouco essa cultura que a rede quer construir, sabe, Emerson, de que o dado precisa ser publicizado. E nessa parte de coleta dos indicadores técnicos, em que a prefeitura é o ponto focal, a fonte de informação, a gente faz um esforço muito grande para ser uma ponte entre o dado que está lá e conseguir aquele dado e dar publicidade ampla para esse dado. Esse evento que o Pedro comentava há pouco, que vai ocorrer na Câmara de Vereadores, é a apresentação desse dado, tanto dos indicadores que a gente coleta, quanto também da percepção da cidadania, né? O que é muito relevante você comparar o dado concreto, o dado que você coleta, com a percepção do cidadão, para ver aonde tem distorção, aonde não tem, né? Onde a população avalia muito bem, mas de fato a política não está tão boa assim, ou o contrário.
É um momento em que a gente consegue de fato refletir sobre a cidade que nós temos e aí sim fazer um debate público qualificado, com bases sólidas, né, com base em dado, para construir a cidade que a gente quer. Uma coisa importante também que a gente sempre gosta de falar nessa questão de transparência, sim, dado, construção de futuro, sim, debate público qualificado, é que em que pese o fato de existir um prefeito, secretário, gestores públicos municipais, a cidade não é só deles e não são eles que construirão, somente eles, né, que construirão a cidade que nós desejamos. A construção da cidade sustentável, a cidade de qualidade, é um desejo coletivo. Todo mundo tem uma responsabilidade nisso também. E por mais que o gestor público goste do poder, né? E aí nós temos aí vereadores com 5, 6, 8, 10, 20 mandatos, deputados, enfim, né? Gosta do poder, né? Uma hora ele passa. E é o cidadão e é a cidadania que permanece, né, na construção deste espaço da cidade que é para o bem coletivo, né? Sem dúvida. O cidadão, ele é o dono da cidade, né? E o poder público está para servir a cidade. É o termo de servidor público mesmo, né? Tanto o prefeito, vereador, secretário ou próprio de carreira, né? Para servir, né, ao público, que é uma carreira muito digna, né? É muito importante no estado que nós vivemos, né, no modelo de democracia, república, que exista o servidor, né? Que é aquele que serve ao público, né? O que a gente tem que construir no Brasil é que isso seja cada vez melhor, que atenda de fato os interesses nobres, né, coletivos, desejos compartilhados de futuro e não interesses individuais ou do capital, né? Fernando, na prática, assim, no trabalho que a rede de monitoramento faz, quais são esses indicadores que estão sendo verificados neste primeiro momento? É um conjunto enorme de indicadores. A gente tem nacionalmente, o que a gente coleta para todas as cidades, 132 indicadores. 132. Cita alguns aqui para o nosso ouvinte entender o que mais ou menos, em termos de dados, né, vai estar disponível e analisado, avaliado pelo trabalho da rede. A qualidade da água, a qualidade do ar, a qualidade do transporte público, a qualidade de toda a mobilidade da cidade, a qualidade da saúde, da educação. São 30 temas de toda a vida urbana que a gente observa. Também vai por governança pública, então se a cidade é transparente ou não é, tanto do ponto de vista do indicador mesmo que você coleta, quanto da percepção do cidadão, gestão financeira da cidade, se a cidade tem capital para fazer investimento ou não. E também toda uma pauta social da cidade, questão de construção de desigualdade, espaçamento da cidade, desenvolvimento territorial, uso e ocupação de solo. O leque é bastante amplo. Com o tempo, esses dados disponíveis também vai facilitar, por exemplo, para que o município tenha acesso a recursos, por exemplo, do Estado, federal ou mesmo internacional? Vai chegar-se a isso? Goiânia teve acesso já a recursos internacionais dentro da cooperação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento à luz de seu plano de ação sustentável. Mas melhora? Melhora, com certeza, porque quanto melhor uma cidade, mais atrativa ela é. Então, por exemplo, a gente tem uma pauta nesses indicadores, que é a pauta de competitividade. Né? Então, um conjunto só de competitividade, um conjunto inicial de 17 indicadores para você fazer um raio-x da cidade na parte de atração de investimento. Porque a atração de investimento, você concorda comigo, Emerson? Ela não é só capital público ou internacional, mas também uma cidade que se planeja para o futuro atrai capital privado. Claro. Grandes indústrias, Exato. Grandes empresas, corporações e etc. Principalmente nesse momento delicado que a gente vive, né, e que a gente necessita atrair esses investimentos também assim mais pro interior do país, né? Ainda a gente sofre com isso. Os estados, a gente sabe, litorâneos, principalmente os estados do Sudeste, sempre foram privilegiados, até porque isso é uma questão histórica, né? Mas o professor Pedro, a rede realizou aí uma pesquisa aqui em Goiânia, uma pesquisa de opinião pública, né? A gente quer saber se ela já foi concluída, podemos falar sobre o conteúdo do que foi pesquisado?
Então, a coleta dos dados e a sistematização da coleta no software, né, estatístico, isso já foi concluído, né, agora está na fase de análise desses dados, né, então a gente ainda está finalizando a análise desses dados. Segunda-feira a gente vai finalizar e fazer um relatório sobre os dados coletados, então ainda eu não tenho como apresentar de antemão algumas das percepções da população de Goiânia hoje, né? A gente, se for o caso de uma pauta junto com a gente de novo aqui, com muito prazer a gente volta para apresentar todos os dados, né, da percepção da população sobre a cidade de Goiânia, de todos esses indicadores que o Fernando ele citou para nós, né? Então agora os resultados ainda, né, eu não vou poder compartilhar com os nossos ouvintes. Certo, Quando a gente fala, por exemplo, de indicadores de sustentabilidade urbana, né, que exemplos alguns desses indicadores? Então, o Fernando ele já citou, porque alguns dos indicadores que tem, que a gente pega junto com a prefeitura, também fazemos perguntas para a população, né? Então, quando a população como é que é a percepção da população no que se refere aos recursos hídricos aqui da cidade de Goiânia, né? Então, Pedro, nesse primeiro trabalho, vocês acessaram informações direto do município, que o município teve que disponibilizar? Sim. Foi difícil, foi complicado, foi fácil? Só para a gente saber aqui como é que hoje a prefeitura está se relacionando, né? Com o projeto Rede de Monitoramento. Bom, tivemos alguns desafios, né? Então, a prefeitura não tinha todos os dados disponíveis, né? Então, isso fica no próprio relatório, o dado não está disponível, né? Sem nenhum tipo de julgamento. A prefeitura se espera que ano que vem ela possa disponibilizar o dado que não estava neste ano. Ano que vem vai acontecer de novo uma coleta de indicadores, de novo uma pesquisa de opinião pública. Então, se nesse ano não teve o dado, ok, então vamos trabalhar para que ano que vem tenha o dado, porque o princípio da transparência é porque como tem toda uma base de dados que a prefeitura trabalha, então que aquele dado seja disponibilizado para a população. Então, a pesquisa de opinião, ela vai tentar, os temas, né, que são trabalhados nos indicadores, também são trabalhados na pesquisa de opinião, para que a gente possa justamente verificar, bom, aqui é a percepção da população e aqui estão as políticas, os programas de Estado, o programa de governo, né, que a prefeitura ela está tocando no seu dia a dia. Lembrando que aqui não é para poder, hoje nós temos um atual prefeito, daqui alguns anos esse prefeito vai ter eleição, será outra, que não é para a gente avaliar a gestão desse prefeito exclusivamente, né, mas isso é um processo contínuo. Então, é importante que esses dados a gente possa divulgar para que a população fale, bom, se não existe prefeitura, que hoje é o Iris Rezende, se não existe prefeitura do prefeito Iris Rezende, disponibilize esse dado. A percepção da população é que, bom, a política pública, existe saneamento em 100% da cidade de Goiânia. Pode ter uma percepção de que o saneamento público ele não está adequado, que, bom, ali na ponta entre Goiânia e Senador Canedo, Goiânia e Aparecida de Goiânia, eu não tenho saneamento. Então, a gente pode verificar que, bom, a população tem uma percepção, mesmo que o dado ali, ele fala, bom, existe tal política, existe tal equipamento público, mas a percepção da população é que não existe o equipamento público. Então, isso pode favorecer tanto a gestão, né, para que a gestão melhore a sua comunicação, para que a gestão às vezes melhore a qualidade do serviço, que às vezes a qualidade é tão ruim que a percepção é de que não existe aquele equipamento ou serviço público. Fernando, mesmo que o trabalho da rede não seja avaliar a gestão de determinado prefeito, mas isso não deixa de ficar visível, por exemplo, de uma gestão para outra, determinados investimentos podem acontecer em determinadas áreas
e como pode deixar de acontecer por diversos valores, e isso fica visível, isso fica claro, né? Sem dúvida, pela série histórica, né? Ainda que a rede de monitoramento ela não pessoalize a cidade no papel do prefeito em si, quando você compara a série histórica, você consegue perceber claramente qual período a cidade mais avançou ou mais retrocedeu. Sem dúvida. Isso também vai ficar fácil para o cidadão lá na plataforma perceber isso, ó. O investimento aqui, esse semestre, ou esse ano foi menor do que o ano passado, isso vai ficar claro. Muito claro, tanto na percepção do cidadão quanto no dado objetivo, né, o indicador coletado com o poder público. Ok, vamos ao mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta nesse gostoso bate-papo aqui. Conexão Ambiental. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Programa Conexão Ambiental ao vivo e a cores para toda a região metropolitana de Goiânia e também para todo o estado de Goiás e Brasil. No programa de hoje você está conhecendo, né, a rede, o trabalho da Rede de Monitoramento Cidadão aqui de Goiânia, lembrando que em mais 4 capitais e uma cidade do interior do... É Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Qual é a cidade? Três Lagoas. Três Lagoas, né? Também este projeto está implantado, mas lembrando aqui que, Fernando, existem outras cidades no mundo, aqui na América Latina, são quantas cidades que existe a rede? Na América Latina e no Caribe são um total 77 cidades. Mais ou menos implantados nesta mesma época ou são mais antigos? Vem desde 2010 até 2010. Hoje. Todas elas com um plano de ação para sua sustentabilidade, trabalhando com os mesmos indicadores, tanto os que se coleta junto ao poder público quanto aos da cidadania. E você consegue comparar a Goiânia, por exemplo, com qualquer uma dessas 77 cidades para medir se a cidade avança ou não. Porque às vezes você tem uma cidade que está muito adiantada naquele determinado indicador. Goiânia, você compara com o Brasil, pode estar muito bem, mas tem um benchmark que diz que é possível ser melhor, né? Educação é um desses indicadores? Com certeza, tanto na educação infantil quanto fundamental, média e superior. E que detalhes assim vocês averiguam em relação à educação? Qualidade, principalmente da educação. Se a pessoa já teve algum problema ou conhece alguém que já teve algum problema com a escola pública, e quantidade de pessoas que estão se formando naquela classe educacional. Então, ensino médio, superior, nessa perspectiva. Que são dados importantes para subsidiar a política pública. Que bom, né? Fernando, os números, né, os dados gerados pelo trabalho da Rede de Monitoramento Cidadão, né, sobre o município, pode chocar com os números da prefeitura, porque vocês fazem pesquisas fora dos dados da prefeitura. Pode chocar? Pode haver diferenças? A gente busca sempre o dado, o indicador que você coleta junto ao poder público, a gente sempre busca o dado que o poder público trabalha e reconhece. A gente sempre busca o dado da fonte oficial. Então, se o dado é produzido na cidade ou está sob guarda da prefeitura, é esse dado que a gente busca. Se não com o Estado ou a União, né? Então, o foco é sempre buscar isso. Agora, o que pode ter divergência, é bem possível que aconteça divergência, é a metodologia da memória de cálculo daquele dado mudar. Isso a gente aprendeu nesse exercício que nós fizemos esse ano, comparando com coletas anteriores. Ou você informa o dado com uma divisão diferente, em vez de informar em porcentagem, informa em número absoluto. Como a rede também tem essa pauta de ensinar o poder público a produzir o dado, muitas vezes o poder público não sabe produzir aquele determinado dado. Na apresentação do número que a gente coletou, a gente passa uma recomendação para o poder público de como ele deve se comportar no ano que vem em relação àquele processo. Então, por exemplo, se a gente detecta alguma divergência, anomalia, é possível encontrar uma anomalia entre a primeira coleta, que foi em 2011, e essa que está sendo realizada agora, né, durante todo esse tempo. O indicador melhorou muito, tem uma anomalia aí, né? Porque o que aconteceu nesse período tão curto de tempo para ele melhorar demais? Mas não pode, por exemplo,
o prefeito fala, não, eu vou investir agora sério aqui nesse ponto? Pode. Aí o que a gente faz? Como a gente dá a recomendação falando, olha, a gente detectou uma anomalia, será que de fato ela é uma anomalia ou ela é um acontecimento factual da cidade? A cidade avançou mesmo. Aí a cidade responde, não, a cidade avançou, nós fizemos investimento nessa área bastante intensamente. Então, todos os indicadores, a gente coleta 132 indicadores. Para todos eles, a gente faz uma análise técnica antes de dar publicidade ao dado. E se tiver anomalia e distorção, a gente apresenta essa recomendação no relatório. Que legal. Você está gostando, meu ouvinte? Olha só que importante mecanismo que Goiânia passa a ter, né, de avaliação dos investimentos que a prefeitura faz, né? Professor Pedro, nesse trabalho de coleta, né, de dados de informações, existe esse trabalho que está sendo fechado, concluído, que é essa pesquisa de opinião pública que está sendo feita, né? O cidadão, geralmente, vou falar como cidadão também, baseado no que a gente vê, por exemplo, nos jornais que a gente tem acesso. Vai existir divergência porque o cidadão também tem muita expectativa em geração àquilo que ele espera de serviços públicos. É a creche que não foi concluída, ou a água que não chega, o poste que não tem luz, a limpeza urbana, né? Vai gerar-se dados, porque, por exemplo, na hora do ente público, da prefeitura, dar uma resposta quanto a qualidade do serviço prestado, na maioria das vezes, eu vou falar aqui como cidadão, se ameniza a coisa. Esses dados, eles são concretos, verdadeiros, não vai ter pano quente aí em cima não, né? Não vai ter pano quente não. Utilizou-se também toda uma estratificação estatística, né, para que possamos pegar os mais variados em diferentes partes da cidade de Goiânia, as mais variadas percepções da população. Então pode ter aquele cidadão que é um pouco mais crítico, um outro que pode amenizar a situação. Vai depender muito, e como você falou, bom, se aquela pessoa que depende do transporte público, né, que está ali no seu dia a dia e que demora para chegar no centro de Goiânia, morando um pouco na zona noroeste da cidade, se demora 1 hora para chegar, o ônibus demora para chegar no ponto entre 45 minutos e 1 hora, essa pessoa pode ter uma percepção diferente daquele que pega um carro, por exemplo, que é entrevistado também, ele vai ter uma percepção diferente de mobilidade urbana, né? E isso vai ser transposto ali na pesquisa também, né? Esses dados eles vão ser agregados, né? E o poder público ele vai ter essa percepção feita de uma forma estatística, aleatória, com todos os procedimentos metodológicos exigidos, né, de ter essas diferentes percepções da população. Isso vai ser apresentado sem nenhum tipo de passar a mão na cabeça de ninguém. Se o dado for muito duro, né, da percepção da população, isso deve ser mostrado, inclusive, para aperfeiçoamento da gestão pública, né? Então, você pegando de uma forma aleatória essas diferentes percepções, como você mesmo colocou, tá? Então, tem aquela pessoa que depende de uma creche, né? Que aí é competência ali do município, de uma outra pessoa que não tem que não necessita desse tipo de serviço público, ele pode ter uma percepção sobre essa questão muito diferenciada. E isso vai chegar ao poder público, até a questão de estratos de classe social. Então tem umas que já tem uma esperança tão pequena do que o poder público pode fazer, né, que já está ali no seu dia a dia, de diferentes prefeitos que passaram por ali e não resolveram os seus problemas, que a prefeitura é da competência da prefeitura, que ela pode ter uma expectativa muito pequena do que o poder público ele pode fazer, em comparação a uma outra pessoa que pode ter uma expectativa muito maior. Então todas essas questões, a estatística está aí justamente para que a gente possa
captar essas percepções e ali fazer uma análise em cima desse emaranhado, dessa complexidade que é a sociedade que a gente está vivendo, que é a cidade que a gente está vivendo, e apresentar o dado da forma como ele foi coletado, metodologicamente muito criteriosa, e isso é feito para tentar melhorar, inclusive, o poder público, a gestão pública, né, a forma de você disponibilizar os equipamentos, a forma de você dialogar com a sociedade. Isso é extremamente importante de você mostrar o dado como ele foi coletado. Professor Pedro, em algum momento, esses indicadores, por exemplo, na hora de fazer essa pesquisa de opinião pública que está sendo concluída, existe existe um estranhamento por parte do cidadão quando ele está sendo questionado ali? Eu vou citar um exemplo bem prático. Fizemos um programa do Conexão para TV, né? Uhum. Lembrando aí, Conexão Ambiental é rádio e televisão, na TBC Cultura, canal 13. Fizemos um programa sobre poluição sonora, né? Que é uma coisa assim que muitas vezes, na maioria das vezes, o cidadão no seu dia a dia, a pessoa no seu dia a dia, não percebe, né? Mas quando você questiona ele percebe, né? Fizemos este programa e nós averiguamos, por meio de um trabalho de estudos que estão sendo feitos pelo Instituto Federal Goiano, aqui do Campus Goiânia, né? O IFG Campus Goiânia, junto lá com o professor Leandro. Ele faz esse trabalho e ele averigou que as praças, os parques de Goiânia são um dos pontos mais poluídos, sonoramente falando, de Goiânia. Ou seja, aquele marketing, né, que as imobiliárias fazem, né, vem morar aqui no entorno do parque fulano de tal, porque aqui você tem qualidade de vida, está meio furado, segundo essa pesquisa, né? Existe um estranhamento, por exemplo, por parte do cidadão, quando está sendo averiguado, de detalhes como esse, assim, por exemplo, poluição sonora. Existe outros que eles falam, mas isso existe? Não, sim, porque é um conjunto são 200 questões? 164 questões. São 164. Demora 45 minutos a média, pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Tem que sentar para tomar um cafezinho, sim, né, um lanchinho, né, na hora, então, né, para conversar sobre tudo isso. Eu ia pedir, viu? Com certeza, acho justo. 45 minutos, né, respondendo. Então é claro que vai ter um tema ou outro que essa percepção vai criar um estranhamento até para o próprio pesquisador, né? Então, um parque, como que um parque ele pode criar toda essa poluição sonora? A gente não está nesse imaginário, inclusive a propaganda, né, exatamente, lá das imobiliárias. É claro que o uso do parque é todo diversificado, então desde hoje parque pode ser até uma academia, tem uma série de personagens e que usa microfone, tem atividades de música e tal. Isso pode criar algum tipo de transtorno para quem está morando ali perto desses parques, né? Mas sim, vai ter, como são mais de 1.000 entrevistados, né? Então é uma amostra em que vai ter, sim, determinados tipos de respostas que a gente pode falar que é contra-intuitiva, né? Então essa a questão da poluição sonora em parques, eu estava imaginando, por exemplo, perto de bar, perto de academias, né? Mas eu não estava imaginando a questão de um parque, né? Até porque eu moro perto de um parque, né? Então... Você sabia disso, professor? Não. Pois Pois é, os parques de Goiânia são extremamente poluídos. E quando nós estávamos lá fazendo este trabalho, essa entrevista para a TV, o professor levou um aparelho e constantemente lá durante a entrevista ele monitorou várias vezes, assim, chegava a ponto assim de ultrapassar os 90 decibéis. É muito. É muito. Para você ficar alguns minutos, algumas horas então, né? E a gente vai para os parques ali achando que a coisa, né, tá legal e tal. É bom ter muito verde, né? O lago, a água ali, quando chove tem água, enfim. Mas eu fiquei muito curioso sobre isso, né? A poluição sonora nos parques de Goiânia, né? Estamos chegando aqui próximo ao encerramento do nosso programa. O Fernando, a rede, né? Ela será implantada futuramente em outras capitais também?
Sim, a gente pretende entrar o ano que vem com um processo de escalar isso para as principais cidades brasileiras. Indo inclusive como uma metodologia para outras cidades da América Latina e do Caribe. E quando, eu não sei se eu perguntei isso, mas quando surgiu esse projeto de rede? O projeto ele nasceu enquanto ideia de necessidade de existir uma rede de monitoramento em 2010, mas só começou a ser implementado mesmo, a ser construído um método para fazer o monitoramento cidadão no ano passado, desde julho, que a gente começou com o Fundo Socioambiental da Caixa e o Banco Interamericano a discutir como é que nós criaríamos essa organização, rede de monitoramento cidadão, o que seria essa organização, como ela trabalharia, com quais atores e em que pauta ela trabalharia, né? Lembrando aí, né, ao nosso ouvinte que esta rede, né, que está implantada aqui em Goiânia e mais 5 cidades, ela é mantida por recurso público. Ela é mantida por recurso público do Fundo Socioambiental da Caixa. Uma parte do lucro líquido do banco é direcionado a esse fundo, e esse fundo que financia hoje as redes de monitoramento cidadão, e conta com a parceria também do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem uma larga experiência na América Latina e no Caribe em melhorar vidas e fazer com que a cidade seja um lugar melhor, né? Mais um motivo para o cidadão participar, né? Com certeza, muita credibilidade, ela é recurso público e instituições de bastante credibilidade trabalhando nessa história. Professor Pedro, este evento que vai acontecer dia 7 de dezembro é lá na Câmara Municipal? Isso, lá na Câmara Municipal de Vereadores, né, às 2h da tarde, estão todos convidados, todos os ouvintes convidados. Então vai participar alguns especialistas em cada área, né, dos indicadores, vai participar, também vai ser convidada a prefeitura, né, os próprios vereadores ali, que a gente está ali na Casa do Povo, né, daqui da cidade de Goiânia, os vereadores também serão convidados para participar, e principalmente os nossos ouvintes, os cidadãos goianienses aí. Tem que participar, né? Tem que participar. Quando a gente fala que a Câmara Municipal é a Casa do Povo, a gente não está fazendo piada não, gente. É nosso, né? É mantido com recurso público, né? Quando a gente fala em recurso público, é o seu imposto, cada dia mais imposto e cada dia mais alto, né? E rapidamente aqui, Fernando, a questão dos impostos também entram nessa avaliação? Com certeza, tem indicadores de impostos. Impostos sim. Municipais, estaduais, receita bruta, transferida, tudo isso é indicador. Importante analisar isso, quem trabalha com a área fiscal, para ver o quanto a cidade está endividada, capacidade de investimento, quanto capta de recurso. Olha só, são todos muito indicadores bom, que a gente muito trabalha. Importante, né? Muito bem, chegamos aqui ao final do nosso Conexão Ambiental de hoje, né? Recebemos aqui os 2 especialistas, né, para fazer com que você, cidadão, conheça mais este mecanismo de acompanhamento de todas as atividades da Prefeitura de Goiânia e os investimentos que são feitos em todas as áreas aqui. Quero agradecer aqui a presença do professor Pedro, vice-presidente técnico da Rede de Monitoramento Cidadão, professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Obrigado, professor Pedro. Obrigado, Emerson, pelo convite. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado. Agradecer também a presença do Fernando Penedo, coordenador nacional do projeto das redes de monitoramento cidadão, né, do Brasil. Obrigado, Fernando. Obrigado, Emerson, pelo convite, pelo espaço. Conto com a sua presença lá no evento para conhecer os indicadores, tanto os objetivos e o de percepção, e de todos os ouvintes também, desejando aí que todo mundo se apodere desse dado e trabalhe por uma cidade melhor. Para quem quiser conhecer o trabalho da rede, onde é que busca informação? Hoje, enquanto a interface não está pronta, pode entrar na página do Facebook da Rede de Monitoramento de todas as cidades, que a gente direciona para a cidade de Goiânia. RMC do Brasil no Facebook. RMC do Brasil no Facebook. Entra lá e pergunte, né, questione. Isso é muito bom. Quero agradecer também aqui a presença da Poliana Miguel aqui, né? Fez todo esse trabalho para trazer esses 2 especialistas aqui para que você conheça a Rede de Monitoramento Cidadão aqui de Goiânia. Obrigado, Poliana, mais uma vez. Muito bem, obrigado a você, o nosso ouvinte, né? O programa de hoje teve produção de Mineia Gomes, mesa de áudio do nosso querido Ricardo Souza e também do nosso querido Victor Roberto. Direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, a gerência de rádio de Jair Cardoso, a apresentação foi minha, Emerson Cram.
O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira a partir das 8h da manhã. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.